Muito bom dia, Murilo Kog, muito bom dia, Luana, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Papo Reto, meu irmão. Grande amigo Marcica, muito bom dia a todos os ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Reto. Lembrando que nosso programa sempre sintoniza somente coisas boas, por isso trago toda quarta-feira um convidado, uma convidada que vem para acrescentar na vida dos ararenses. Se a gente mudar a maneira que pensamos e agimos, com certeza as coisas irão fluir e a vida fica mais leve. E nada melhor que uma psicóloga, ela é também professora de canto, para poder abrilhantar aqui o nosso segundo programa de 2020. Então, queria agradecer primeiramente você ter aceito o nosso convite, Aruana. Obrigada. É uma satisfação enorme para todos aqui. E quero que você deseje um bom dia aos nossos convidados e um excelente programa para nós. Obrigada, bom dia para todos vocês, os ouvintes. Agradeço muito a Araras FM pelo convite. O Murilo, muito obrigada. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço com vocês. E vamos lá, né? Vamos papear, vamos conversar, adoro. Tá nervosa? Será que ela tá nervosa, Murilo? Não, ela já está acostumada com o palco. Já público, tá, né? Mas é interessante, né? Eu cheguei, vocês perguntam se eu tô nervosa. Na verdade, eu tô acordando ainda. Tá no processo ainda. Tô no processo da alma ainda entrar no corpo, acho que ficou lá em casa. Que maravilha, né? Vamos iniciar aqui, Aruana, falando da sua graduação. Uhum. Nós sabemos que você é psicóloga e, ao meu ver, é uma profissão muito bonita, uma profissão que deveria ser melhor valorizada, porque todas as pessoas necessitam ter um acompanhamento mais individualizado, mais específico. Todo mundo passa por problemas e desafios na vida. Sabemos que existem diversas frentes de trabalho dentro da psicologia. Eu pude ver o seu currículo, você trabalha em várias áreas mesmo. Eu queria saber de você, o que fez você escolher essa profissão tão bonita aí de ajudar o próximo? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que eu era a única na minha graduação que não tinha entrado para a psicologia necessariamente por causa da psicologia. Como você disse, né, anteriormente à psicologia eu dei aulas de canto, ainda continuo com as minhas aulas. A música sempre foi algo que eu trabalho desde muito nova. Só que havia um processo que acontecia durante as aulas, que era das pessoas se entregarem demais e chegar em momentos em que as pessoas acabavam se abrindo comigo, coisas muito íntimas, e eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí, de uma forma mesmo até de cuidado com o outro, de cuidado com os meus alunos, eu decidi entrar na psicologia até para entender como é que funcionava esse processo de abertura, como eu poderia lidar com isso, e no fim acabou que eu descobri na psicologia algo muito maior, né? Algo muito mais, bem mais amplo do que aquilo que eu esperava. Certo. Foi uma surpresa e foi uma satisfação Satisfação, enorme. né? Com certeza, a gente pode ver no brilho de seus olhos que você gosta do que faz, né? São duas profissões que, por incrível que pareça, deram muito certo, tanto a psicologia com a música. E poder juntar essas duas profissões está sendo para mim algo muito interessante e inovador. Assim, certo. Na semana passada eu pude estar na Câmara Municipal, onde teve a posse dos novos conselheiros tutelares aqui em Araras, onde foram empossados os novos 5 eleitos. E eu vi que você também desenvolve um trabalho frente ao CREAS. Para quem não sabe, o CREAS tem o objetivo de trabalhar com jovens de grande vulnerabilidade social. Uhum. E como que é essa atuação sua na psicologia em parceria com esse órgão governamental? O CREAS eu fiz enquanto eu estava na minha graduação, inclusive também o Conselho Tutelar, eu estive lá também, e são 2 órgãos maravilhosos, mas que infelizmente precisariam de muito mais suporte, um suporte muito maior público. Assim como a gente percebe em muitas frentes públicas, né, de cuidado social, inclusive no Conselho Tutelar nós fizemos também um trabalho junto com eles de acolhimento, tanto familiar quanto para os jovens e crianças, e foi uma experiência sensacional. Com relação ao CREAS, foi diretamente com adolescentes em conflitos com a lei, né? E foi um trabalho também muito interessante. Eu acredito que para quem não tem o contato com esses órgãos, acabam tendo uma visão deturpada deles ou uma visão errônea deles,
porque o trabalho que eles fazem não é de passar a mão em cabeça, porque a gente vê muito isso, né? Vocês passam a mão na cabeça de bandido, entre aspas, né? Vamos colocar assim. Mas levando em consideração o processo de desenvolvimento, a vulnerabilidade que essas crianças e adolescentes se encontram em suas vidas, a gente acaba entendendo que o buraco não é tão raso assim, né? É algo muito mais complexo e profundo. Qual que é a idade desses jovens que vocês trabalham lá, para o pessoal que está nos ouvindo poder conhecer esse trabalho que é desenvolvido não só em Leme, Araras, onde você fez esse processo, mas também em todo o Brasil existe esse centro de referência especializada de assistência social. A idade está dentro de acordo com o ECA, né? Crianças de qualquer idade até adolescentes, 18 a 21 anos, né? No caso dos adolescentes em conflito com a lei, até 21, e adolescentes até 18 anos. Certo. E fala pra gente qual que é a eficiência nos resultados quando esses jovens são atendidos por vocês, por essa equipe multidisciplinar. Você tem uma estimativa de melhora para quem utiliza esses serviços do CREAS? Como que é a organização desse instituto aqui, que você teve lá dentro, pode estar mencionando para a gente? A expectativa de melhora é sempre grande, é sempre melhor. Porém, o que acontece? Só o CREAS e só o Conselho Tutelar, sem uma rede, não são suficientes, né? E é essa questão que eu coloco quando falta assim, investimento, né? No papel e na estrutura é muito bonito você ver, só que na hora da prática acaba tendo alguns empecilhos, acabam surgindo alguns empecilhos que impedem que esses trabalhos sejam efetivos de fato, né? Porém, mesmo com todas essas dificuldades, o simples fato de você ter alguém que te ouve, alguém que olhe para você como um ser humano, independente de você estar num serviço público ou numa clínica, faz toda a diferença na vida do ser humano, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Aruana, eu gostaria que você me tirasse uma dúvida ou se você concorda com a minha opinião. Quando você trabalha com essas crianças, esses jovens adolescentes que vivem de uma maneira vulnerável, obviamente, vocês estão praticamente remediando e não resolvendo o problema. Porque se essas crianças, esses jovens estão passando por esse problema, isso daí é consequência da má educação dos pais. Então, existe um trabalho que vocês fazem junto aos adolescentes que seja vinculado aos pais, para que os pais mudem as suas atitudes, para que essas crianças realmente tenham condições de entrar no nível social adequado, ou pelo menos mínimo para uma sociedade aceitável? Então, quando a gente fala que a culpa é de alguém, vamos colocar assim, a culpa é dos pais, a culpa é da criação, a gente está fazendo uma avaliação muito rasa da situação. Certo. Muitas vezes, não é só os pais, né? Uma criança, por exemplo, vamos colocar um exemplo de uma criança que sofre abuso sexual, por exemplo, que isso também aparece. Muito. Né? Não é só a educação dos pais ou uma falta de olhar dos pais, mas toda uma questão social de o que levou essa criança a sofrer esse abuso, né? O que tem por trás do abusador, quem é esse abusador. Então a gente tem que fazer uma pergunta muito mais além de quem é o culpado, né? E até mesmo o abusador, por que ele fez isso, né? Então o que a gente faz, na realidade, não seria remediar, mas tentar dar um suporte para que essa família, para que essa criança consiga passar por essas situações. Mas resolver o problema, aí seria realmente a gente querer ser super-heróis, né? Sim. A gente não consegue resolver realmente o problema, que é um problema muito mais crônico, social, do que necessariamente algo que a gente possa resolver, vamos arrumar algumas peças aqui, tá tudo em ordem. Existe alguma estatística que possa dizer se essas crianças que têm essa vulnerabilidade, elas são, na sua maioria, de pais separados, divorciados, ou de pai e mãe que vivem juntos e mesmo assim eles sofrem com esse, entre aspas, vamos dizer, um abandono familiar? Pode ser que haja essa estatística. Nunca entrei em contato com isso, até porque eu acredito, né, na minha formação, de que esse não seja o ponto. Aí realmente a gente estaria jogando a culpa em um outro problema, que acho que também seria raso, né? O fato de pais estarem separados, como eu também já fiz um processo dentro do Sejusc, aqui em Araras, que é de conciliação parental. Eu sou conciliador. Fiz lá também, e a gente percebe que há uma questão parental, sim, né? A gente não pode descartar que os pais também não sejam responsáveis, né? E também não pode descartar
que a família também não seja responsável pelos problemas, até porque a criança e o adolescente, o primeiro contato que eles têm social e de formação é com a família, né? A pessoa que eles têm como referência são os familiares, né? Ao meu ver, também complementando sua fala, Luana, o Brasil é um país muito novo, né? Então nós estamos falando aqui de um país que há 150 anos atrás a gente tínhamos escravos aqui. Então nós temos que levar isso em consideração também quando a gente compara com a Europa, com a América do Norte. E então isso aí eu acredito que nós estamos caminhando para que as coisas possam melhorar. Porém, a gente precisa de intervenções de pessoas ali que tenham comprometimento com a sociedade mesmo, né? Então, justamente aí você aí trabalhando à frente, você pode estar mostrando para a nossa comunidade da Araras FM como é que é o dia a dia, né? Vamos expandir um pouquinho mais esse trabalho que você fez sobre jovens e crianças, beleza, deu para a gente concluir. Acredito que deu para dar transparência aí. Sobre os atendimentos para pacientes em AVC, que é o acidente vascular cerebral. Tem muitas famílias, eu dentro da academia, sempre a gente está em contato com pessoas que têm conhecidos, que passaram por essa dificuldade e que passam ainda. Qual que é o conselho que você pode contribuir aqui para os nossos ouvintes, que tem um amigo, um familiar que está passando por esse problema? Primeiramente, pensar em quais foram as sequelas, né, do AVC, para a pessoa que conseguiu passar por esse processo do AVC, né, porque nem todo mundo, né, consegue seguir em frente, mas o mais rápido possível poder procurar ajuda fisioterapêutica, fonoaudiológica. Esse trabalho que eu fiz foi em parceria com a fisioterapia, né, e é interessante porque eu usei o canto para trabalhar, lógico, com a fonoaudiologia e com a fisioterapia. O canto veio para trazer um pouco mais de conforto, vamos dizer assim, e até para trabalhar mesmo toda a musculatura da fala, porque para as pessoas que não sabem, muitos AVCs acabam, AVC-I, AVCH, tem algumas regiões do cérebro que são afetadas e que a pessoa acaba perdendo a possibilidade de falar e até de compreensão da fala, né? Então, ou a pessoa não entende o que você fala, ou você fala, ela acha que ela está falando e ela não está falando nada, ou está trocando palavras, ou, né, não consegue falar com direito, assim, né, com clareza. E é interessante porque a pessoa com AVC, essa que compreende, né? A pessoa que compreende o que você fala, porque tem os que não compreendem e já é um pouco mais profundo. A pessoa que compreende, ela canta. Nossa! É fantástico, assim. Então, se você tiver um AVC em casa, ou um AVCH, uma pessoa que tem um AVCH, se você pedir para ela cantar um parabéns a você, ela canta, né? E às vezes ela não consegue se comunicar, falar o que ela precisa. Eu tive vários pacientes, né, nesse processo, e eu lembro que eu tinha uma paciente que ela falava tudo em nananá. Era tudo nananá, nananá. Ela não conseguia falar outra coisa a não ser isso, e para ela estava falando, né? Isso aí, existe esse trabalho aqui em Araras ainda? Esse foi um projeto também na graduação, junto com a fisioterapia na Uniraras, mas era um projeto novo, né? Ele era totalmente novo, a gente não sabia de nenhum projeto que havia na cidade, mas é algo que dá para se pensar e continuar o trabalho, né? Foi bem interessante. Bacana, muito interessante o bate-papo. Falando aqui agora, você é muito conhecida não só em Araras, como toda a região. Vou um pouco mais além, no estado de São Paulo inteiro, né? Entregar agora. Obrigada, nossa. Agora ele vai te entregar agora. Meu Deus. Todo mundo já conhece ela, muito famosa aí. Em Araras o pessoal até brinca, né, que a voz dela é como comparada ao The Voice, tá na Globo, né? Muito. Excepcional, muito bacana. Vamos inscrevê-la na próxima edição. Exatamente. Ela e a Débora, tá vendo? As duas, com certeza. Maravilha. Mas a gente sabe que isso aí não é só o dom divino mesmo, de ter uma voz aconchegante, uma voz agradável, mas a sua dedicação, o seu treino, muito trabalho árduo mesmo para a gente poder cada vez melhorar mais, né? Com essa voz aí maravilhosa que encanta nossos ouvidos, fala um pouquinho do seu trabalho como professora de canto e você também tem banda, como que é isso aí? Explica para o nosso pessoal.
Eu trabalho com a música, como eu disse anteriormente, né? Antes da psicologia, antes de ser psicóloga, eu me considero primeiramente professora de canto e cantora, né? Que eu acho que é isso que está mais nas minhas raízes, né? O meu trabalho com canto, eu dou aula de canto, técnica vocal há 13 anos, né? Eu fiz canto erudito no Conservatório de Tatuí, alguns cantos populares e atualmente estou no estudo do Belting, né? Que é o canto para atores, teatro ou até mesmo para cantores que precisam fazer uma performance mais intensa, pessoas que cantam em baile, que seria mais ou menos o que as artistas pop fazem hoje em dia, né? Que é cantar e dançar. Então eu estou trabalhando nessa área, né? Atualmente fazendo uma parceria também com uma professora de Leme, a Jéssica Capellini. Até se ela estiver ouvindo, gostaria de mandar um beijo para ela. E nós estamos montando uma metodologia muito interessante voltado para isso, né? Para o teatro. A minha aula, no caso, as aulas de canto, eu tenho uma filosofia, vamos dizer assim, de que ela precisa ser divertida e não ser uma coisa tão rígida e levar em consideração aquilo que o aluno pode desempenhar, né? E sempre tentando trazer o desenvolvimento da voz dele para que ele sempre melhore e consiga agregar coisas, né, para si. Eu acho que o que eu tenho me deparado muito, por exemplo, aqui em Araras, não só em Araras, mas também agora em Leme, que eu dou aula lá também, é uma falta de conhecimento das pessoas do que vem a ser a aula de canto, né? Ainda tem-se muito dos mitos que a gente ouve por aí, por exemplo, como a gente aquece uma voz. As pessoas acham que tomar um conhaque ou comer uma maçã você vai aquecer a voz, vai cuidar da sua voz. Não é assim tão milagroso, né? Prefiro o conhaque. O conhaque. Outro mito muito interessante, acho que vocês, se eu perguntar, acho que vocês vão falar que já fizeram. Por exemplo, quando você tá rouco, você fazer um gargarejo com vinagre e sal. Muitas vezes. Para narrar futebol. Aqueles spray de própolis. Sprayzinho. Então essas coisas sempre são muito perigosas. A gente precisa entender. Tem outras formas de você cuidar e tal, né? E é uma parceria que eu faço também. Eu posso dizer que é uma parceria porque tem uma coisa que eu prezo muito, é pela saúde vocal dos meus alunos. Então eu sempre busco sacar se o aluno já está com algum problema, porque é muito comum alunos chegarem já com uma fenda ou um calo e não saberem que estão, não perceberem que estão com esse problema vocal. Então eu já direto mando vai para fono, vai para um otorrino, porque é muito importante ter esse cuidado, né? Eu já tive fenda, né? Até a Mayra Camilo foi quem cuidou de mim, maravilhosa, né? E há 10 anos atrás, e até hoje eu não tive mais problema. Então, quando a gente tem consciência do nosso corpo, consciência do que a gente está fazendo, a gente consegue cuidar melhor da nossa voz. Murilo, só informação aqui, neste momento estamos atingindo mais de 800 pessoas. Ai, que bom. E mandando um abraço para Lúcia Wins, da cidade de Limeira. Abraço para você, ouvinte assídua nossa. Para Natália e o Marquinhos, para Angelita Dias, para Provar e para Adriana Garcia, que está falando assim: manda um alô para Pilares, Rio de Janeiro, terra de gente esperta lá, né? Carioca é gente esperta. Abraço para Adriana Garcia, que está falando que tá um show, tá um luxo. É amiga sua? Não, acho que não. Na realidade pode até ser. Deve ser. Adriana, abraço para você, para todo o Rio de Janeiro, que é a nossa querida Baixada Fluminense, terra de Pilares, terra de Xande de Pilares. Vamos lá. Não, legal. Você citou o Conservatório de Tatuí. Exato. Você fez um trabalho lá? Você estudou lá? Como é que é? Eu estudei, eu fiz canto erudito lá. Eu comecei com canto erudito e depois eu fui para o canto popular. Na realidade, eu comecei cantando no popular, estudei o erudito e depois eu comecei a estudar o popular e agora o Belting, né? Para quem não sabe, o Conservatório de Tatuí, pessoal, é uma das maiores e mais renomadas aí, escola de canto, instrumentista, de atores da América Latina. Referência na América Latina. Exatamente. Você sabe que eu tenho uma história interessante de Tatuí, né? Quando eu fui me inscrever, eu tinha meus 18 anos, por aí, né? Que era a idade que eu podia se inscrever. Uns 2 anos atrás. Uns 2 anos atrás. E eu lembro que eu me inscrevi no site, então eu entrei, era canto, só estava escrito canto. Na minha cabeça, nunca tinha feito aula de canto na minha vida. Oi.
E aí, na minha cabeça, canto popular, óbvio, Claro. né? Eu cheguei no conservatório. Quando eu cheguei no conservatório, meu pai na época foi comigo, e eu olhei aquele povo fazendo aqueles eruditos e tal, e eu virei pro meu pai e falei, o que eu tô fazendo aqui? Pai, me leva embora. E não, e meu pai, né, super apoiador, virou pra mim e falou, pelo menos agora você sabe como é, ano que vem você vem mais preparado. Ou seja, a gente já tinha certeza que eu não ia passar, né? Uhum. E aí eu lembro que quando eu entrei na sala para fazer o teste, a professora foi super grossa comigo, assim, aquela delicadeza, tipo, chegando dando patada, assim, e acho que ela já estava meio que saturada do dia, né? Eu fui uma das últimas. E aí eu fiz o teste, ela nem olhou pra minha cara, assim, fiz o teste. Eu saí de lá, assim, arrasada, falei, não, preciso estudar mais, né, pra poder entrar. E aí, dali 15 dias me ligaram falando que eu tinha passado e aquilo foi sensacional. Que então, a minha legal. primeira aula de canto foi no Conservatório de Tatuí. E com relação à música, o que você gosta de cantar? Principalmente quando o assunto, vamos dizer, música popular brasileira, se é que você gosta de MPB, Gosto. quem são suas referências de música para que você, eu gosto de cantar as músicas de fulano, Beltrano, quem são eles? Olha, eu gosto de tudo, Sim. né? Eu canto, o que você me pedir para cantar, eu canto desde o erudito, eu tenho essa flexibilidade, não tenho um estilo Único, fechado, único, né? Eu gosto da MPB, eu posso dizer que eu sou bastante eclética, até pelos estudos que eu já fiz, inclusive no meu TCC, né? Eu fiz também um resgate histórico da música no Brasil, falando sobre democracia, etc. E acho interessante porque você me dizer, na música popular brasileira eu tenho uma referência assim maravilhosa que é a Maria Bethânia. Eu acho essa mulher fantástica, assim, ela é espetacular, né? É uma das referências que eu gosto muito. E agora, vamos ver quem mais? A Ana Carolina mesmo. Essas cantoras não faltam no seu repertório quando você vai se apresentar. Elis Regina. São as clássicas, né? Perfeito. Acho que as clássicas são as minhas referências, até mesmo por criação, né? Então eram coisas que a gente já ouvia muito, até o samba mesmo, eram coisas que a gente já ouvia muito em casa, a saudosa Beth Carvalho, né? Esse canto erudito que você disse, eu vou fazer uma questão, uma interrogação que eu não sei o que é. Sim. Explica pra nós. É o canto clássico, vamos dizer assim, o lírico, né? Como a gente conhece, né? É o canto mais voltado para óperas, peças, etc. Trilhas sonoras, né? Vocal de trilhas sonoras, musicais, muito né? Musicais, Acho que ópera seria mais... E é bem mais difícil, né? Você chegar assim numa afinação para cantar uma música erudita. Então, você sabe que isso é uma questão, né? Cantar não é uma coisa, uma tarefa fácil, vamos dizer assim. Claro o que você for cantar, tanto o popular quanto o erudito, cada um deles tem as suas particularidades, né? Por mais que a gente fale assim, mas se eu for cantar, por exemplo, Avião Sem Asa, é mais fácil. Eita! Não é tão fácil. Vai ter né? uma canjinha ali. Então não é tão fácil, sim. assim, né? Porque por mais, ou você vê uma Ana Vitória, por exemplo, né? Que são as duas meninas que estão despontando por aí. Ai, amor, será que tu divide a dor? É sim, é fácil, é gostoso. Mas o cuidado vocal, ali também tem um esforço se você não cuidar, né? E a mesma coisa o erudito. É que o erudito, ele tem uma postura um pouco diferenciada, né? Assim como no belting, ele tem uma postura diferenciada. Por exemplo, se a pessoa quer fazer belting, ela tem que ter uma noção de erudito, né? Porque é algo que você exige mais do aparelho vocal. O aparelho vocal, ele é colocado em maior intensidade de trabalho. Mas não significa que também os outros estilos não exigem. É muito normal quando uma pessoa se inscreve, vou ter aula de canto, e escolhe você como professora. É muito normal as pessoas chegarem lá e cada música que ela vai, que você pede para ela cantar ou qualquer coisa do tipo, ela tentar imitar o cantor original. É a primeira coisa que a gente faz, na realidade, né? Isso faz parte do aprendizado. Eu acho interessante você colocar assim, porque às vezes eu uso isso como ferramenta, principalmente para quem não teve uma vivência musical, para quem nunca cantou nada.
que eu já tive vários alunos assim, né? Sim. Que a pessoa chega pra mim e fala, mas quem não sabe cantar, quem nunca cantou, pode cantar? Deve, né? Deve, claro. Deve cantar, pode. Quem e canta seus consegue. males espanta. Exato. Mas eu consigo afinar? Consegue. É claro que o processo de cada pessoa, a depender da sua vivência. Se uma pessoa que já desde criança sempre cantou, vamos colocar um exemplo aqui meu mesmo, né? Eu nunca tive uma vivência musical profissional na minha casa, mas a minha mãe sempre